Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Começamos a semana trazendo para vocês atualizações sobre Jorginho, do Arsenal para o Flamengo, Bruno Henrique, do Flamengo para o Atlético Mineiro. Ainda falaremos sobre o Flamengo no Campeonato Carioca e sobre a investida do Flamengo no Vitão. Por que 11 milhões no Vitão é mais viável para o Flamengo do que 10,5 milhões no Valentim Gomes, que é um zagueiro muito melhor e que poderia ser muito mais útil à equipe rubro-negra? Vou falar sobre tudo isso para vocês, vou tentar deixar vocês sabedores de tudo e sem dúvidas sobre o que está acontecendo hoje no Mengão Queridão. Mas para isso, eu te peço apenas e tão somente que se inscreva no nosso canal. Curta deixando o seu like, porque é importante para o YouTube o seu like para ele divulgar os nossos vídeos. Comenta cada tópico que eu colocar aqui. Compartilha o vídeo para outros rubro-negros saberem. E mais do que isso, nos recomende. A sua palavra, o seu ato de indicar o nosso canal vai trazer novos inscritos para a gente poder continuar aqui cobrindo o Flamengo, dizendo sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então eu conto com a sua ajuda para o canal continuar crescendo e a gente continuar aqui trazendo informações do Mengão Queridão. Em contrapartida, eu trago para vocês também aquela dica sensacional que eu sempre trago da Mais Ágil. Início de ano, todo mundo apertado, todo mundo com as contas para pagar. Vai na Mais Ágil, através do telefone 559-212-9983, fala com um dos atendentes que eles vão lhes ajudar a conseguir o resgate do seu FGTS de maneira bem rapidinha. Com isso, você vai poder quitar aquela sua dívida, poder quitar aquela conta que você nem fez ainda, mas sabe que tem que fazer. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos e a gente segue recomendando a Mais Ágil porque todos que utilizaram a Mais Ágil nos deram um retorno positivo. Por isso a gente indica a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, como eu falei para vocês, temos muitas coisas para falar sobre o Flamengo, mas eu preciso começar falando do Flamengo do Campeonato Carioca. A equipe principal do Flamengo empatou em 0-0 com São Paulo ontem. Eu gravei o vídeo de pós-jogo lá no Central do Fla e vou só dar uma pincelada rápida. Gostei da organização tática, o time não foi um bando em campo, muito pelo contrário, foi muito organizado. Poderia ter vencido o São Paulo, inclusive, se não fosse a ausência de um centroavante. Muitas pessoas batendo muito em Carlos Alcaraz, mas ele jogou fora da posição dele. E ele não sabe jogar de costas para o gol. Ele é um volante, um meia. Na pior das hipóteses, um meia atacante. Centroavante ou falso 9, o Alcaraz nunca foi. Não gostei das apresentações de Nicolás de la Cruz, que apesar de ter dado um passe maravilhoso para o Wesley, se resumiu a isso e a mais nada. E também não gostei muito da participação do Bruno Henrique. Voltou a ser aquele Bruno Henrique que foi o ano passado. Caindo muito, reclamando muito, produzindo muito pouco. Mas a gente dá um desconto porque o próprio Gerson também não jogou muito bem ontem. Por ser o primeiro jogo do ano, há muita coisa a se evoluir ainda. Se vocês quiserem detalhes da minha análise sobre a equipe do Flamengo que jogou contra o São Paulo, dá um pulinho lá no Central do Fla que eu explico tintim por tintim. Agora, o que aconteceu de pior mesmo foi a equipe que jogou o Campeonato Carioca. Na sua terceira partida, o Flamengo acumulou a sua segunda derrota. O Flamengo não sabe o que é vencer no Campeonato Carioca com a equipe do técnico Kleber dos Santos. Em 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empate, o que rendeu ao Flamengo apenas 1 pontinho e coloca o Flamengo na vice-liderança da zona de rebaixamento. O Flamengo hoje é o 11º colocado de 12 equipes. Fabrício, o Flamengo está na zona de rebaixamento? Não, não está não, porque no Campeonato Carioca só cai 1. Mas olha só o problema que o Flamengo arrumou. Nos próximos 8 jogos, portanto 24 pontos a serem disputados, o Flamengo precisa fazer 20 pontos para se classificar às semifinais. É isso mesmo que você me ouviu dizer. De 24 que o Flamengo tem para disputar, o Flamengo precisa fazer 20 pontos.
Tem um detalhe, pessoal. Dos 8 jogos que restam, 3 são clássicos. Um jogo contra o Vasco, um contra o Fluminense, um contra o Botafogo. E o Flamengo não pode perder esses jogos. O Flamengo tem que vencer todos esses jogos. Mas tem um detalhe, meus amigos. A equipe do técnico Felipe Luiz chega hoje à tarde ao Brasil. Os jogadores terão folga. Hoje, inclusive, o Gerson vai dar uma festa para os familiares dele na sua casa. Coisa familiar mesmo, nada de algazarra, não. E devem retornar aos treinos apenas amanhã. Com isso, o time do Flamengo não vai jogar o jogo do meio de semana. Quem vai jogar vai ser o time do Kleber dos Santos. E se a gente perder, aí é que a coisa fica pior ainda para o time do Felipe Luiz. A expectativa do Felipe Luiz é colocar a equipe principal no dia 25 de janeiro, contra o Volta Redonda lá em Brasília. Mas pode ser, se o Flamengo não vencer o próximo jogo, que o Felipe já pegue o time do Flamengo numa condição no campeonato que nem se ganhar todos os jogos a gente vai conseguir classificar para as semifinais. O Flamengo sempre, há vários anos, vem usando a equipe C ou D para jogar o certame carioca. Mas nunca o Flamengo esteve tão mal. O Flamengo, em todas as vezes, entregou para a equipe principal no G4 do Campeonato Carioca. Desta vez, o técnico Kleber dos Santos pode entregar ao Felipe Luiz a equipe na 11ª colocação. Certamente não entregará a equipe no G4, porque não tem como mais entrar no G4 em 2 partidas que ele ainda tem para fazer pelo Flamengo. O trabalho do técnico Kleber dos Santos, na minha humilde opinião, é fraquíssimo. Você manter um Thiaguinho em campo, tendo Chola no banco de reservas, você não mexer no time, não colocar para jogar um Jorge Mora, você não colocar para jogar Felipe Tereza em prol de um Carlinhos que está cada dia pior no Flamengo, pior. Em 3 oportunidades que teve, nenhuma ele aproveitou. Não sabe posicionar o Lohan em campo, traz o Lohan muito para trás para ser um meia armador, enquanto a gente vê claramente que o Lohan melhora muito quando está mais à frente, como um meia atacante. O técnico Kleber dos Santos pode dar desculpinha de que fala com o Felipe Luiz diariamente, mas não sabe treinar a equipe do Flamengo. Esses jogadores do Flamengo não são tão ruins assim, salvo algumas exceções, para estarem na 11ª colocação do campeonato. Vale lembrar, para dar um choque de realidade a vocês, que não tem nada de equipe sub-20 não. Diogo Alves é profissional, Thiaguinho é profissional, Pablo é profissional, Lohan é profissional e Carlinhos é profissional. Dos 11 que iniciaram a partida, metade da equipe era feita de jogadores profissionais. Jogadores esses até que receberam muitas oportunidades na equipe profissional. Exceção feita, Carlinhos é o goleiro Diogo Alves. O Thiaguinho teve muitas oportunidades logo quando chegou. O Lohan jogou um absurdo durante a Copa América o ano passado. E o Pablo já foi zagueiro titular do Flamengo. Diga-se de passagem, o Pablo melhorou. Ainda não serve para ser zagueiro do Flamengo, mas deu uma melhorada do primeiro para esse último jogo aqui. Um absurdo o que vai entregar para o Felipe Luiz, o técnico Kleber dos Santos. E na minha humilde opinião, este não pode ser treinador das categorias de base do Flamengo em hipótese alguma. Peço para você colocar nos comentários o que você pensa sobre esse time do Flamengo que está jogando o Campeonato Carioca. É importante eu saber o que vocês pensam do trabalho do técnico Kleber dos Santos, porque esse time, esses 6 atletas que estão nesse time, mesclado de profissionais e base, jogaram o Intercontinental e venceram a equipe do Olympiacos. O que justifica o Felipe Tereza ser banco do Carlinhos. O posicionamento em campo, eu prefiro jogar com o Felipe Tereza improvisado do que o Carlinhos como centroavante. Pessoal, o Carlinhos é horroroso como jogador de futebol. Como pessoa, ele é maravilhoso. Saibam avaliar, por favor, tá bom? Comentem, mas não se esqueçam de se inscrever. A sua inscrição é muito importante. E quando eu digo que a sua inscrição é importante, é porque o que eu trago para vocês aqui, eu checo muito, eu trabalho muito, eu acordo muito cedo para poder levar para vocês informações as quais eu consiga, depois de levantá-las, confirmar com 2, 3, 4 fontes.
Então eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui para falar sério com vocês. Aqui a gente não copia e cola matéria, aqui a gente vai atrás da apuração. Então dá essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, recomenda o nosso canal. Bom, há alguns dias a imprensa vinha dizendo que o Flamengo iria pagar 3 milhões de reais pelo Jorginho e tal, e que não dava, não sei. O Flamengo não conseguia pagar os salários. Aí quando foi ontem, um portal chamado RTI confirmou todas as informações que a gente havia dado para vocês sobre o Jorginho do Arsenal. E aí eu vou trazer uma novidade para vocês. O que a gente vem passando para vocês é o seguinte: Flamengo e Jorginho já estavam acertados com relação a salário, luvas, bonificações e tempo de contrato há mais de uma semana. Quem me acompanha sabe. O RTI trouxe a informação que quase bateu exatamente com os números que eu trouxe. O RTI traz que o Jorginho vai ganhar 1,5 milhões de reais por mês. Eu venho trazendo a informação que ele vai ganhar 1,4 milhões de reais por mês e que isso já estava acertado e acordado entre os atletas, entre atleta e clube. Bom, o RTI confirmou a nossa informação. Confirmou também que são 3 anos de contrato. A novidade que eu trago para vocês é a seguinte: mesmo o técnico Mikel Arteta tendo um certo receio para liberar o Jorginho, não é hábito de equipes europeias renovar contratos com jogadores de 33 anos. Então, mesmo o receio do Arteta, o Arsenal tende a deixar o Jorginho sair no meio do ano. O que mudou na situação do Jorginho é o seguinte: o staff do Jorginho comunicou ao Flamengo que para o Jorginho sair em janeiro, talvez seja necessária uma compensação financeira junto ao Arsenal. Para minha surpresa, o Flamengo não recuou. A mensagem que o Flamengo mandou para o staff do Jorginho é: vamos ver qual será o valor que o Arsenal vai pedir para a gente poder tomar a decisão se vamos investir ou não. De novo, eu já havia dito isso para vocês em outro vídeo, que talvez se fosse coisa de 1 a 2 milhões de euros, talvez o Flamengo pudesse bancar. Mas hoje, a informação que eu tenho é que esse valor pode chegar até a 5 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a investir no Jorginho. Claro, não de maneira à vista, de maneira parcelada. Então, hoje, o único entrave que tem no momento entre Flamengo, Jorginho e Arsenal é a questão do pagamento que o Flamengo terá que fazer ao Arsenal para ter a liberação do Jorginho em janeiro. O Arsenal ainda não estipulou os valores. Assim que estipular, o Flamengo vai estudar e vai dar o retorno para o Arsenal. Você investiria de forma parcelada para ter o Jorginho neste início de 2025, até quanto vocês investiriam para que o Jorginho pudesse vir jogar no Mengão, queridão? Coloquem aqui nos comentários. Fico muito feliz e satisfeito de saber que a minha apuração está sendo, o critério que eu estou usando está sendo importante para que você saiba com exatidão o que está acontecendo com os jogadores. Ontem nós tivemos confirmados também a questão do Vitão e do Flamengo. Você soube primeiro aqui no nosso canal sobre o interesse do Flamengo no Vitão. Soube primeiro aqui no canal também os valores que envolveriam a negociação Flamengo e Inter. E tudo bateu com as informações que saíram antes. Eu falei para vocês que o Flamengo poderia chegar a 11 milhões pelo Vitão. Daí algumas pessoas falaram assim: beleza, Fabrício, se vai dar 11 milhões no Vitão, por que não dar 11 milhões no Valentim Gomes, do Vélez, que é mais jovem e muito mais promissor do que o Vitão? Primeiro, pessoal, talvez tenha ficado confuso no vídeo lá e eu vou tentar esclarecer para vocês. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros ao Inter pelo Vitão, abatendo os 4 milhões que o Inter deve ao Flamengo. Então, de 10 caiu para 6 milhões. Só que eu sempre disse a vocês que o Inter queria 7 milhões pelo Vitão.
E, na verdade, o Flamengo ofereceu 6, porque vai abater os 4 do Thiago Maia, que nem é 4 mais, que já deve ser 5, 6, por conta dos juros que o Inter ainda não pagou. Ah, Fabrício, mas o Inter está devendo 1 ou 2 parcelas. Gente, o contrato é feito assim. Vendeu o jogador de 10 parcelas. Você não pagou a primeira, não pagou a segunda, tá anulado a questão das parcelas e passa a ser o valor cheio. Entenderam? Então vamos lá. O Flamengo poderia oferecer 11 milhões de euros pelo Vitão, desde que o Vitão pressionasse o Inter para aceitar a proposta. Porque não adianta nada o Flamengo oferecer 11 e o Vitão ficar de boas. Aí o Inter vai pedir 12 e 13. O que aconteceu? O Flamengo ofereceu 10 com abatimento de 4 milhões do Thiago Maia. Aí o Inter contrapropôs dizendo, não, nós aceitamos 10 mais o perdão dos 4 milhões. A negociação giraria em torno de 15, 16 milhões, dependendo de como tiver a multa e os juros em cima dos 4 milhões. Aí o Flamengo recuou. O Flamengo pode oferecer 11 se o Vitão for em cima, mas como seriam os 11? Prestem atenção agora para não haver dúvidas. 11 menos os 4 milhões do Thiago Maia. Então, na verdade, o Flamengo pagaria 7 milhões de euros pelo Vitão. Entenderam? Para deixar bem claro, tudo que o Flamengo está fazendo, ele está contando com o abatimento dos 4 milhões que o Inter deve do Thiago Maia. Ok? Se o Flamengo chegar a 11 milhões, com abatimento de 4, ou seja, o Flamengo pagaria 7 ao Inter, 3 milhões agora, 2 milhões em janeiro do ano que vem, 2 milhões em julho do ano que vem. Se chegar a esse valor, o Vitão vai ter que pressionar para poder sair do Inter, para o Inter aceitar esses 7 milhões que o Flamengo estaria oferecendo. Ok? Por que tanta insistência no Vitão? Você sabe, porque eu gravei um vídeo aqui e falei. O Boto deu uma entrevista dizendo que neste momento ele e o Felipe estão contratando sem a ajuda do scout do Flamengo. O scout, o departamento scout do Flamengo não está todo formado ainda. Então eles estão contratando pelo conhecimento que eles têm de alguns atletas. O Boto e o Felipe monitoravam o Juninho. E o Boto teve a oportunidade de trabalhar junto com o Vitão de setembro de 2019 a dezembro de 2021. Então Vitão e Boto se conhecem muito bem. É por isso que o Boto prefere o Vitão. Além dos valores, é óbvio. O Flamengo investiria imediatamente os valores que eu já havia dito para você que o Flamengo estava pronto para investir. 3 milhões de euros. Se a gente for lá no Valentim Gomes, os valores vão ser maiores, o Flamengo não vai ter condições e é um atleta que o Boto não conhece. O Valentim Gomes o Boto não conhece. Não tem o aval do scout. Então, o Flamengo vai no Vitão porque o Boto trabalhou de 19 a 21 com o atleta. Ficou claro agora todos os pontos? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Alguém vai perguntar assim, o Vitão vale isso tudo? Ele tem 24 anos. É um baita de um zagueiro. Tem que ver se o manto vai pesar, se não vai pesar e se ele vai conseguir ser tudo aquilo que a gente espera que ele seja. Hoje, se não fosse o caso do Thiago Maia, ninguém ofereceria 11 milhões de euros no Vitão, não. Coloquem nos comentários, porque eu leio todos. Eu não consigo responder por escrito todos, mas eu leio todos. Se ficarem dúvidas, me contem. Sobre Bruno Henrique, ele vai mesmo sair do Flamengo? Gente, há uma euforia por parte da imprensa atleticana muito grande, tá? Eu me desdobrei de ontem para hoje para pegar a informação se realmente o Bruno Henrique está vendido para o Atlético Mineiro, tá? Porque é o que as páginas atleticanas estão noticiando desde ontem à tarde. O fato é o seguinte, há um acerto verbal com relação a tempo de contrato e a salário com o Bruno Henrique, sim. Mas até onde eu apurei, a proposta do Atlético para o Flamengo não chegou. Então o Flamengo desconhece qualquer valor pelo Bruno Henrique. Ou seja, essa questão de o Bruno Henrique já ter sido vendido para o Atlético Mineiro, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não confere.
Mas ontem, em entrevista, sábado, perdão, em entrevista para a Rádio do Atlético, o presidente dono da SAF, Rubens Menin, disse que essa semana eles teriam boas notícias sobre o Bruno Henrique. Oficialmente, nada foi passado ao Flamengo. Mas a informação que eu tenho é que o Menin, a equipe do Menin, me perdoem, não o Menin pessoalmente, mas que a equipe do Menin teria conversado com o José Boto lá nos Estados Unidos. Eles estão todos lá, Flamengo não mais, Flamengo já retornou, ainda não chegou, mas retornou. Mas conversaram com o Boto e eles já sabem dos valores que o Flamengo quer e o Menin vai bancar esse valor. Se realmente acontecer, pode ter sido mesmo o último jogo do Bruno Henrique pelo Flamengo. Mas, para isso, o Menin vai ter que colocar o dinheiro que ele já sabe, pela conversa que seus funcionários tiveram com o Boto, que o Flamengo toparia para vender Bruno Henrique. Vamos esperar para ver quais serão os próximos capítulos para a gente poder entender como que o Flamengo aceitou ou não uma proposta do Atlético Mineiro. Valeu? Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente e vai na nossa coluna no Jornal O Dia. Todos os dias eu escrevo lá e eu conto com a sua participação por lá. Dá uma olhada agora nesse vídeo que está aparecendo aqui no cantinho para você saber da minha análise de ontem sobre Flamengo e São Paulo. Tamo juntos, obrigado por tudo, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, meio-dia tem o Jornal VVP.